Hoje a gente vai falar de choque e droga vasoativa. É um conceito bem importante, certo? Para a nossa prática na medicina intensiva. E principalmente para quem vai trabalhar em porta, tal. Porque na medicina intensiva, na UTI, fica muito mais fácil da gente identificar aqueles sinais vitais, aquelas alterações mais prévias. O choque é uma condição muito grave, né, que é a descompensação já quase iminente ali para uma parada cardíaca, que fica muito complicado se você identificar numa situação de emergência, numa porta, você acaba pegando um paciente muito mais grave. Então, em teoria, não é para a gente deixar o paciente na UTI chegar nesse ponto. Tá? A gente viu a primeira aula aí, a gente falou sobre os primeiros sintomas, os primeiros sinais que aparecem no paciente grave e que vai culminar, né, se a gente não tratar, não for em busca de uma causa, vai culminar em estados de choque. A primeira definição que eu quero que vocês entendam é que choque é uma manifestação clínica que vai expressar falha do sistema circulatório com consequente oxigenação celular inadequada. Ou seja, alguma coisa no sistema circulatório por completo pode estar errada em algum determinado ponto e vai levar a uma queda na oxigenação celular, né, na oxigenação dos tecidos. Então, por exemplo, pode ser que falte hemoglobina, que falte uma bomba cardíaca funcionando adequado, né, que tenha muito mais área para ser perfundida do que o sistema circulatório está acostumado a fazer. Então, a definição de choque, que a gente vai falar hoje, é a queda na oxigenação celular devido a alguma coisa que aconteceu no sistema circulatório. E para a gente entender quais são essas falhas, a gente tem que lembrar daquela fórmula que a gente falou na aula de gasometria. O delivery de oxigênio, a entrega de oxigênio, ela vai depender do conteúdo arterial de oxigênio, né, do conteúdo arterial de oxigênio, e vai depender do débito cardíaco. Se a gente destrinchar um pouco essa fórmula, o conteúdo arterial de oxigênio vai ser 1,34 vezes o HB vezes a saturação dessas hemoglobinas. Então eu tenho que ter boa quantidade de hemoglobina e eu tenho que ter boa qualidade de hemoglobina. Essas hemoglobinas elas têm que estar saturadas com oxigênio para entregar uma boa oferta de oxigênio aos tecidos. E ela depende muito pouco, né, do PO2, ou seja, da pressão arterial de oxigênio, do oxigênio livre que circula dentro do vaso sanguíneo, né, solto no sangue. Você vê aqui que ela depende de 0,0031. Então depende muito pouco disso. E do outro lado, do débito cardíaco, a gente tem que o débito cardíaco vai ser o volume sistólico vezes a frequência. Então a gente subentende que para ter uma boa entrega de oxigênio, o meu coração ele tem que ter um bom volume sistólico sendo ejetado e uma determinada quantidade de vezes por minuto isso deve estar acontecendo. Então por que, por exemplo, o paciente com BAVT, ele é um paciente grave que pode ter uma morte súbita, que pode ter um estado de choque de má perfusão a qualquer momento? Porque ele tem uma frequência cardíaca muito baixa. Né? E essa frequência cardíaca muito baixa, em algum momento, pode ser que não seja suficiente para manter um bom débito cardíaco e, consequentemente, um bom delivery de oxigênio, uma boa entrega de oxigênio. Ao mesmo passo que uma frequência cardíaca muito elevada, 170, 180, dependendo da idade, pode ter um coração que não consiga encher rápido o suficiente, né, efetivo o suficiente, e não jogue nada para frente. Né? Ele acaba perdendo volume sistólico em decorrência de uma frequência cardíaca muito elevada. Tá? Então, por exemplo, aqui, às vezes, quando o volume sistólico cai, a frequência cardíaca tende a aumentar para compensar esse débito cardíaco, mas às vezes, aumentando demais, ela pode inclusive atrapalhar o volume sistólico. Se a gente mudar um pouquinho, né, a fórmula, jogar para cá, fazer uma regra de 3 aqui, o débito cardíaco ele pode ser entendido também como a pressão arterial dividido pela resistência vascular sistêmica. Então, se alguma coisa no meu organismo alterar a minha resistência vascular sistêmica ou a minha pressão arterial, por exemplo, uma hipovolemia vai levar a uma queda de pressão arterial por falta de volume. Uma resistência vascular sistêmica reduzida demais, ou seja, alguma coisa dilatando muito os vasos, vai levar, consequentemente, a uma queda no débito cardíaco. Então, situação como hipovolemia, situação como o choque distributivo, sepse, choque anafilático, tudo isso vai mexer na fórmula aqui do débito cardíaco e vai levar, consequentemente, a uma queda do delivery de oxigênio. E vai levar, consequentemente, a um estado de choque, que é justamente essa falha na oxigenação dos tecidos.
A hipovolemia mexe aqui também na hemoglobina. E aqui a gente vai ver falha na bomba, né, no coração. Então, o nosso sistema circulatório, ele vai depender basicamente de uma pré-carga, né, do que chega ao coração. Ele vai depender do próprio coração, que a gente vai ter a bomba cardíaca, né, fazendo esse movimento impulsivo aí. E a gente vai ter a pós-carga, que é basicamente entendido como a pressão, né, que vai logo após ao coração, né, o que acontece depois do sangue sair do coração. Então, para entender bem fácil, bem didático, essa imagem é bem bonita, eu gosto muito desse slide. A gente tem aqui o sistema, a circulação cardiopulmonar, né, coração e pulmão, e a gente vai entender que pré-carga é tudo que chega ao coração. Então, todo o sangue que vem do organismo, né, vem do corpo e vem para o coração, a gente vai chamar de pré-carga, é o que chega ao coração. O coração é a bomba que vai fazer a pequena circulação, então vai primeiramente pegar esse sangue que chegou e levar para os pulmões, né, onde vai sofrer hematose, aquele negócio todo, fazendo essa circulação, né, esse fluxo cardiopulmonar. Então tem que ter uma via livre aqui entre coração e pulmão. Lembrar que essa via livre, ela é realizada, né, ela é confeccionada, vamos dizer assim, pelo coração do lado direito. E o lado direito, ele funciona pelo mecanismo de Frank-Starling, por dilatação, né? Quanto mais volume chega, mais força essas fibras têm, porque mais elas distenderam, mais elas distenderam e, consequentemente, contraem. O coração direito, ele não aguenta muita pressão, né? Então, não adianta que o pulmão ele aumente a resistência dele, ele aumente a carga pressórica dentro das artérias pulmonares, porque o coração direito ele não tolera bem pressão. E por fim, o sangue volta para o lado esquerdo do coração, que é ejetado para o resto do corpo de novo, né? E é dessa vez oxigenado. Então isso daqui a gente chama de pós-carga. Qualquer alteração em uma desses quatro locais aqui pode levar a um choque circulatório, pode levar a um estado de mau funcionamento do sistema circulatório e, consequentemente, uma queda no delivery de oxigênio. Se o problema for na pré-carga, ou seja, se o problema for em o sangue não estar chegando ao coração, esse choque vai ser do tipo hipovolêmico. Está faltando coisa para chegar no coração, ele tem hipovolemia. Se o problema for na bomba cardíaca, o choque é cardiogênico. Tá? E quando eu falo bomba cardíaca, é principalmente o lado esquerdo. Porque se o problema estiver no pulmão, tendo algum tipo de obstrução desse fluxo cardiopulmonar, o nome já está dizendo, eu tenho um choque obstrutivo. E se o problema for na distribuição do sangue depois que ele volta para o lado esquerdo, a minha queda na pós-carga vai levar a um choque distributivo. Tá? Então, muito simples de entender isso aqui. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que esses três primeiros aqui, o choque hipovolêmico, o cardiogênico e o obstrutivo, eles são parecidos, eles têm uma certa semelhança entre sinais e sintomas. O choque distributivo, ele se afasta um pouco em relação a características dos outros três. Tá? O choque obstrutivo, hipovolêmico e cardiogênico, a tendência é que ele faça uma resistência vascular sistêmica mais apertada. Ele aumenta a resistência, porque a tendência é que qualquer um desses três aqui, ele reduza o volume que vai sair do coração do lado esquerdo. Por exemplo, se eu tenho um choque hipovolêmico, não tem sangue chegando, não tem sangue para sair. Se eu tenho um problema na bomba, o sangue que chega não passa para o outro lado. Se eu tenho um choque obstrutivo, o sangue que chega ele não consegue passar bem para o lado esquerdo e, consequentemente, não faz bem para a pós-carga. Então, a tendência é que o choque distributivo ele difere muito desses outros três porque a causa, o motivo do choque distributivo acontecer é justamente o contrário de aumento da resistência vascular sistêmica. Ele relaxa, ele diminui a resistência vascular sistêmica. Então, o que é que acontece com os vasos? Eles dilatam, certo? Então, ao dilatar a resistência vascular sistêmica aqui no choque distributivo, o que acontece de forma compensatória é um aumento na pré-carga, é um aumento na bomba do coração, certo? É um aumento desse fluxo cardiopulmonar. Então, ele aumenta a frequência cardíaca, a tendência é que ele aumente o volume sistólico para poder compensar isso daqui. Tá? Então, fica a lembrança dessa diferença entre os três e o choque distributivo que a gente vai ver agora em sinais e sintomas. Tá? De forma geral, essa aula aqui ela vai se basear naquele artigo do Jean-Louis,
que eu mandei para vocês no grupo, tá? Então, os sinais e sintomas que a gente vai encontrar nos pacientes com choque, a gente vai lembrar principalmente dos sinais e sintomas do tecido, né, da pele. O que é que acontece com a pele? A pele ela vai ficar fria e pegajosa, ela vai ficar cianótica, e ela vai ficar com um enchimento capilar reduzido, né? O tempo de enchimento capilar ele vai aumentar. Né? Por que isso acontece? Porque imagine que aqueles 3 primeiros eles não estão conseguindo botar o sangue para frente. Então, se não está conseguindo botar o sangue para frente, a pele está fria, os vasos eles estão todos contraídos para poder compensar essa falta de sangue que está chegando nos tecidos. Então, ela começa a ficar fria, ela começa a ficar pegajosa, mal perfundida, ela começa a ter cianose, tá? E o tempo de enchimento capilar ele aumenta, o enchimento capilar ele reduz. Mas isso tudo aqui tem um asterisco. Qual é o asterisco aqui? É justamente esse último detalhe que eu falei para vocês do choque distributivo. Tá? O choque distributivo, ele no início, ele vai se apresentar ao contrário. Por que vai se apresentar ao contrário? Porque o choque distributivo, a causa é justamente essa dilatação dos vasos. Então, como dilata os vasos, não tem como a pele está fria e pegajosa, né? Não tem como ela ficar cianótica. Ele vai ficar, inclusive, bem perfundido, vai ficar quentinho a pele dele. Tá? Então, o choque distributivo ele é meio diferentão, tá? Na parte hemodinâmica, acontece, né? Lembrando aí de um asteriscozinho, mas a parte hemodinâmica ela se apresenta geralmente com taquicardia, uma vez que todos os choques, praticamente, né? Entre aspas, todos os choques, eles vão cursar com uma queda de alguma coisa ali, e para compensar o coração vai existir um ataque cardíaco. Vale as ressalvas, certo? Por exemplo, se o choque for cardiogênico por causa de um BAVT, como a gente acabou de dar o exemplo, não vai ter taquicardia. É a causa do choque, é justamente a bradicardia, certo? Mas o que é que vai acontecer com a diurese, por exemplo? Quase todos os choques, praticamente, vai ter diurese reduzida. O sistema renina-angiotensina-aldosterona ele vai travar a diurese, porque ele entende que tem alguma coisa errada, não está chegando oxigênio nos tecidos, não tá existindo uma boa oxigenação. Então, o sistema renina-angiotensina ele vai agir de forma rápida ali para poder compensar de alguma forma. Então, ele trava a diurese. Ele entende, será que é falta de líquido? Eu vou travar a minha diurese. Ninguém mais urina aqui. Tá? E ele reduz essa diurese para menos de 0,5 ml/h. Em fases mais avançadas, vai ter hipotensão arterial, né? Pressão arterial sistólica menor que 90 e média abaixo de 65. Aqui, a gente já encontra uma fase que o corpo não está mais conseguindo compensar, certo? O corpo fez de tudo lá para compensar de um jeito, compensar de outro, mas não está mais compensando. É aquele momento ali na curva que a gente viu na aula de gaso, que a entrega de oxigênio estava se mantendo e começou a cair. Então, nesse momento aqui, o paciente de fato entra em choque. A curva do lactato que estava baixa, ela começa a aumentar, porque nesse momento aqui que o corpo já não consegue mais compensar, ele começa a fazer a respiração anaeróbica. Tá? Na parte neurológica, o paciente ele vai ter agitação. Não foi de fato de acordo assim, né, com a definição de choque, era uma falha no sistema circulatório, mas a gente viu muito no COVID, que os pacientes eles se apresentavam muito agitados. Era muito comum do pessoal chegar e colocar lá Precedex para fazer VNI, paciente agitado. Então ficou muito nítido o quanto de alteração no estado mental a falta de oxigênio faz. O paciente ele fica agitado, ele fica nervoso, ele quer oxigênio, ele quer respirar. E ele, óbvio que ali era por conta do acometimento pulmonar de fato, mas o paciente em choque ele vai se agitar. E em graus mais elevados, mais graves, ele vai começar a ter rebaixamento do nível de consciência. Tá? E quando a gente fala na parte metabólica, né, na parte de laboratório, a gente vai achar como característica do choque a hiperlactatemia, né, justamente pelaquela respiração anaeróbica que a gente falou. O tratamento geral, né, vamos botar assim, geral entre aspas também, cada um tem uma coisa própria, mas o tratamento geral, o Jean Luiz ele deixa bem claro, esse paciente tem que ser tratado como um paciente VIP, e aí ele traz o mnemônico VIP, relembrando a ventilação, lembrar que se o problema é justamente a falta de oxigenação, eu tenho que dar muito oxigênio. Eu tenho hipovolemia, o que restou de hemácia ali funcionando, eles têm que estar muito bem oxigenados, certo? Elas têm que estar muito bem saturadas de oxigênio. O paciente está muito taquicárdico, ele está agitado, ele tá gastando muita energia e está demandando mais oxigênio. Se precisar, a gente intuba. É um paciente que já está em estado de choque, é um paciente que está instável hemodinamicamente, ele está
desconfortável da parte ventilatória, vai entrar em franca insuficiência respiratória, se for preciso a gente intuba até para reduzir o nível, o gasto energético. O VIP, o I, é justamente quando a gente pensa em infusão de fluidos, que é uma forma bem genérica, certo? Eu tenho muito cuidado com isso daqui. Eu gosto muito de lembrar da letra I como intervenções imediatas. E eu só não botei específicas porque é. Mas o que a gente tem que lembrar é que cada choque, não vou dizer nem cada choque, é cada subtipo de choque tem uma intervenção imediata diferente. Por exemplo, se eu tiver um choque cardiogênico por causa de um infarto, não adianta eu ficar encharcando meu paciente com 2 litros de soro. Não adianta isso. Eu tenho que fazer um cateterismo, eu tenho que balonar uma artéria, certo? Ainda no choque cardiogênico, se eu tiver um BAVT, não adianta nem eu dar 2 litros de soro e nem fazer um cateterismo. O que adianta é eu passar, por exemplo, um marca-passo. Então, cada choque e cada subtipo de choque tem uma intervenção imediata específica para a gente fazer. Ele fala muito sobre a infusão de fluidos, mas cada ano que passa a gente entende que isso daqui é mais específico e é muito de acordo com a necessidade e de acordo com a responsividade de cada um. Tá? Então não adianta a gente querer tratar um paciente, por exemplo, insuficiência renal crônica, dialítico, acabou tendo um infarto e eu vou fazer infusão de fluido. Não faz nem sentido. Você vai terminar de matar o doente se fizer um negócio desse. Tá? Então, tenham muito cuidado com essa parte. Ele está chocado, vamos infundir 2.000 de soro. Não, não é assim. Certo? Quando é que a gente vai infundir muito fluido? Quando o fluido for a intervenção imediata. Qual é o caso disso? Hipovolemia, que fica bem óbvio, né? Talvez o estado de choque já vai demandar até não só fluidos cristalóides, vai demandar hemoderivados. E a gente vai pensar em fazer fluidos quando o problema for na distribuição. Se o vaso está muito dilatado, a gente vai ver quando eu for falar, se o vaso estiver muito dilatado, ele precisa de componente dentro do vaso. Então, por isso que a gente faz uma infusão de fluidos mais agressiva. O paciente ele tem que perfundir bem essas artérias para poder ter uma boa oxigenação dos tecidos. E aí, como eu estava dizendo, a gente tem que definir bem os objetivos e os limites de cada um. Não adianta eu pensar receita de bolo para todos os pacientes. E o P do VIP é justamente o pump com droga vasoativa. Aí a gente vai lembrar principalmente da noradrenalina, é quase automático, medular a gente pensar na noradrenalina, mas a gente vai lembrar que a vasopressina existe, que a adrenalina ela vai ser usada no choque anafilático, principalmente. A dobutamina ela vai ser muito utilizada se tiver um choque cardiogênico, o perfil específico da dobutamina, que o problema é justamente a contratilidade da bomba. Tá? Então existem as drogas vasoativas específicas também para cada choque. E a aula não vai se resumir a choque, tá? Antes de continuar aqui a parte de choque, vamos dar uma atenção aqui nas drogas vasoativas, que a gente às vezes chega ao ver uma bomba, a gente fica, e aí, quanto é o cálculo, como é que funcionam essas drogas, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que as drogas, cada uma delas, vão ter ações em diferentes receptores, tá? Então, por exemplo, a gente tem os receptores alfa 1, beta 1, beta 2 e os receptores V1, que é de vasoconstrição, onde a vasopressina vai atuar bastante. Então aqui, literalmente, eu faço vasoconstrição. Os receptores alfa 1, eles vão fazer vasoconstrição, mas os beta 2, eles fazem vasodilatação. Ou seja, se tiver alguma droga que tenha atuação nos receptores beta 2, eu vou ter vasodilatação. Então notem que não é toda e qualquer droga vasoativa que vai ajudar com a contração dos vasos, com o aumento da pressão arterial. Então eu tenho que saber direitinho qual a ação de cada droga aqui que eu vou querer. Então vamos lá, as drogas vasoativas, basicamente a gente tem a noradrenalina, a vasopressina, a adrenalina, a dobutamina, o nitroprusiato e a nitroglicerina. A gente fica nessa dúvida eterna aí se considera ou não a uniprid e o tridil como droga vasoativa, mas a gente acaba colocando aqui para vocês entenderem. A noradrenalina ela tem ação alfa 1 e beta 1, ou seja, a predominância dela é alfa 1, tá? Então ela faz muito vasoconstrição. Já o beta 1, ele aumenta o débito cardíaco. Então eu tenho ali uma ação de aumentar o débito cardíaco? Tenho, mas não é o efeito principal dela. Ao contrário, por exemplo, da dobutamina, que ela mexe nos receptores beta 1 e beta 2. Então, a dobutamina, a prevalência, o efeito prevalente dela é justamente no aumento do débito cardíaco. Então, se o meu choque for, por exemplo, um choque distributivo,
que o meu problema é vasodilatação, eu vou dar preferência à noradrenalina, porque a ação dela é principalmente vasoconstrição. É essa medicação que eu tenho que pensar. Se o meu problema é bomba cardíaca, é débito cardíaco alterado, eu vou pensar na dobutamina, porque a ação principal dela é aumentar o débito cardíaco. Mas notem que a dobutamina ela tem ação beta-2 também. E o que é que o beta-2 faz? Ele faz vasodilatação. Por isso que a gente tem um pouco de receio de fazer dobutamina em um paciente que tem uma pressão ali mais limítrofe, mais baixa. Né? O paciente está com 9 por 5, 9 por 6 de pressão, você tende a fazer um cheirinho de noradrenalina antes, porque sabe que se usar a dobutamina pura, talvez essa vasodilatação, nem que seja um efeito pouco, mas talvez ela aumente, né, um pouquinho e o paciente ainda caia mais a pressão, antes mesmo do débito cardíaco aumentar, suficiente para aumentar essa pressão arterial. Tá? A adrenalina tem uma ação estrondosa e vasoconstritora, certo? É intensa demais. Aumenta um pouco o débito cardíaco também, ela dá taquicardia e ela vai atuar um pouquinho, um tanto até, nos receptores beta-2. Então, a adrenalina pura, ela, se você usar de forma meio que indiscriminada, ela vai fazer cianose no paciente por literalmente contrair a vasculatura e o paciente ficar cianótico a ponto de não ter, né, vaso irrigando bem. Mas ela também é importantíssima aqui na broncodilatação. Então, se o paciente está em choque anafilático, está ali precisando de alguma coisa para poder dilatar esses broncos, né, aquela sibilância grave e tudo, a adrenalina ela é bem indicada. Tá? E a vasopressina, que a gente falou aqui, ela vai atuar nos receptores V1, né, que é o receptor da vasopressina, que vão fazer vasoconstrição também. A gente tende a usar a vasopressina como adjuvante, né, do tratamento do choque refratário, né, o choque distributivo refratário. Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente que ele fez uma sepse grave, evoluiu mal, entrou com noradrenalina, o último consenso, né, a última atualização do sepse 3, fala que acima de 2,5 micrograma quilo minuto, a gente já pode utilizar outras coisas para diminuir o efeito colateral da noradrenalina, então eu posso me dar o luxo de pensar em usar a vasopressina para ajudar a noradrenalina a contrair esses vasos. Tá? Além disso, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar corticoide no paciente para dar essa sensibilizada. Eu tenho que lembrar de deixar o meio ambiente ali num pH mais favorável, tirar o paciente da acidose. Eu tenho que lembrar de fazer o cálcio para esse paciente, uma vez que as catecolaminas precisam do cálcio para ser atuantes. Tá? Então, a vasopressina ela acaba sendo um adjuvante, mas, por exemplo, em choques, entre aspas, né, um choque, não vou dizer que é choque não, mas a vasopressina ela tem um efeito extremamente importante nos pacientes que têm o prognóstico ali, né, ou então um diagnóstico já de morte encefálica. Né, falta o ADH produzido lá pelo cérebro e o paciente, por falta de ADH, ele libera muito pelas acoporinas lá, a água do corpo. Então ele tem uma diurese estrondosa. Então o que a vasopressina vai fazer nesses pacientes? Vai travar essa perda de líquido. Então se ela trava a perda de líquido, ela forma ali como DDAVP ali, eles funcionam como análogos, né, do ADH, eles travam a perda de líquido e meio que funciona melhor ali para o paciente melhorar a pressão dele. Tá? Tem uma certa preferência pela vasopressina nesses pacientes. A dobutamina, como a gente acabou de falar, ela é extremamente beta-1, então ela vai melhorar bastante o débito cardíaco. É nesses pacientes aqui com choque cardiogênico, por deficiência da bomba que eu vou utilizar, ou seja, adianta eu fazer dobutamina num paciente com bradicardia por BAVT? Não, não adianta, né? Eu tenho que fazer o marca-passo. Adianta fazer dobutamina num paciente que tem choque cardiogênico por taquicardia? Você vai terminar de matar o cara, pô. Então, observe que mesmo pensando nas drogas para determinados tipos de choque, eu tenho que pensar no subtipo de choque. Eu tenho que entender muito bem o que é que está acontecendo nesse paciente. E o nitroprussiato e a nitroglicerina, eles vão ser liberadores de óxido nítrico. Tá? E vão atuar dilatando os vasos. Então, pacientes que têm emergências hipertensivas, aquelas lesões de órgão-alvo, a gente vai usar essas drogas. Uma coisa mais importante, talvez, do que vocês saberem as drogas e quais receptores, onde atua, né, e tudo mais, é saber a dose que essas drogas estão sendo utilizadas. Eu costumo falar muito, né, que se pegar uma pessoa gigantona,
extremamente obeso e botar 10 ml hora de nora, é extremamente diferente de eu pegar uma menina pequenininha, baixinha, né, magrinha e colocar os mesmos 10 ml hora de nora. Né? Por quê? Porque a dose tanto da noradrenalina, da dobutamina e do nipride, eles dependem do quilo da pessoa. Tá? Então, o mais certo a se fazer e a se falar é calcular a dose das drogas vasoativas de acordo com a unidade correta. Então, eu tenho que calcular de acordo com o peso. Então, não fica meio vago da gente falar assim, ó, o paciente está estável, está instável, está compensado com 10 ml de nora. Fica vago, certo? Não vou dizer para vocês que é certo, fica vago, mas também vem aquela outra máxima. Pô, se eu olho para o paciente e acho que ele tem 60 quilos, vem outra pessoa acha que tem 70 e vem outra pessoa acha que tem 80, aí também fica vago o cálculo da dose. Né? Ou a gente estabelece um determinado peso e todo mundo segue o mesmo peso para calcular as doses, ou realmente é melhor colocar 10 ml hora e aí cada um faz suas contas do jeito que achar melhor. Tá? O ideal é que seja padronizado o peso do paciente para todo mundo pensar de uma forma igual. Tá? Então, para calcular a dose, a gente já fez algumas vezes essas contas, para calcular a dose, eu pego a concentração, certo, da minha droga vasoativa, ou seja, como é que ela está diluída nesse frasco lá no soro, né, que está sendo infundido, multiplico pela vazão, né, que é em ml hora, divido por 60, porque esse ml está por hora e eu quero a cálculo em minuto, então eu divido por 60 e divido pelo peso, né? Multiplico aqui pelo peso a parte de baixo. Então vai ficar em microgramas, quilo, minuto. Essa concentração aqui, o cálculo tem que ser em micrograma. Tá? Então, uma conta rápida aqui para vocês entenderem. Ó, vou abrir a calculadora aqui. Eu geralmente, né, isso daqui é muito importante, eu faço 4 ampolas de noradrenalina diluído para 234 de soro fisiológico, de soro glicosado. Isso para a gente completar os 250 ml. Cada ampolinha de noradrenalina, ela tem 4 miligramas. Então, 4 vezes 4 ampolas dá 16. Eu tenho 16 miligramas de noradrenalina em 250 ml totais de soro, tá? Então, se eu dividir isso daqui por 250, eu encontro 0,064 miligramas de noradrenalina por ml dessa solução. Como eu quero em microgramas, isso daqui eu multiplico por 1000. 1, 2, 3. 64 microgramas por ml dessa solução. Quantos ml hora está rodando essa bomba, né? Se está aqui, ó, concentração, eu já botei micrograma, deu 64. E a infusão dessa bomba, vamos dizer que deu aqueles 10 ml hora. Então eu vou aqui e multiplico por 10. Na hora que eu multiplico por 10, eu tenho 640 microgramas por hora sendo infundido nesse paciente. Eu quero saber micrograma por quilo por minuto. Então está em hora. Para transformar em minuto, eu divido por 60. Então, vamos dividir aqui por 60. Eu tenho 10,6 microgramas por minuto sendo infundido nesse paciente. Só que a minha dose de noradrenalina, a unidade é micrograma por quilo por minuto. Então, eu vou aqui e divido pelo peso. Vamos dizer, genérico aí, 70 quilos. Então, eu tenho um paciente que está sendo infundido uma dose de 0,15 microgramas por quilo por minuto. Tá? Doses altas, 0,25 para cima, eu já vou começar a pensar em usar vasopressina, o corticoide, hidrocortisona, para evitar efeitos colaterais dessa noradrenalina. Então, de forma geral, é assim que a gente calcula a dose das medicações, certo? As outras, é só a gente entender quantos tem de miligrama por ml, né? Qual é a concentração, transformar e tudo mais, certo? Mas o cálculo realmente é simples, não tem muito segredo. Coisas importantes a se falar aqui. Essas 4 ampolas de noradrenalina, tá, que viraram 16 miligramas, né, cada uma com 4, essas 4 ampolas de noradrenalina, elas são padronizadas. Não quer dizer que você não possa usar 8 ampolas, você não possa usar 2 ampolas, não quer dizer que você não possa usar noradrenalina pura sem diluir. Tá? O que é importante é você saber o que você está fazendo. Então, por que a gente faz o cálculo com 4 ampolas e depois multiplicando aqui, ó, dá 64. É justamente porque 64, olha como os caras são sabidos. Eles acharam 64 aqui um valor muito próximo do 60. Tá? Então, se essa dose aqui, se essa concentração aqui, ela sempre vai ser 64, uma vez que eu uso 4 ampolas, eu consigo cortar
64 com 60, e a minha dose acaba sendo a vazão dividido pelo peso. Pegaram aí? Então, de forma mais simples, a gente usa algumas diluições padronizadas para facilitar o nosso dia a dia. Não é porque alguém chegou e disse, pô, vou botar 4 ampolas porque eu gosto do número 4. Eu sou japonês é encucado com o número 4, eu vou botar o número 4. Não, é porque na diluição, quando a gente acha a concentração aqui, a gente facilita a conta aí com a margem de erro de 6%. Tá? Então facilita o nosso dia a dia. Se eu pegar a vazão que era 10, né, e dividir pelo 75. Me dá exemplo aí. Fala vazão e fala o peso. Boa, 15 ml hora e 80 quilos. Perfeito. Então vamos botar lá. Você quer quantas ampolas de noradrenalina? Vou botar 8 ampolas agora, certo? Vamos dizer que o cara, pô, tá ali, renal, eu tenho que infundir pouco líquido. Agora são 8 ampolas de noradrenalina. Ao invés de 4, eu vou colocar 8. Então, 8 vezes 4 miligramas vai ter 32, certo? 8 ampolas vezes cada ampola com 4 miligramas, que são 4 ml. 32 miligramas em 250 de soro. Tá? Eu vou diluir com menos soro, né, mas para completar 250. Então eu vou dividir isso daqui por 250. Agora eu tenho 0,128 miligramas a cada ml. Se eu multiplicar por 1000 para transformar aqui em microgramas, eu tenho 128 microgramas por ml. Esse 128 microgramas por ml eu vou multiplicar pela vazão. Tá? Qual é a vazão aqui? A gente falou 15, não foi? Então, vezes 15, eu tenho aqui 1920 microgramas por hora, né? Porque eu multipliquei os 128 microgramas vezes os ml hora. Então, eu estou infundindo 1920 microgramas por hora. Eu vou dividir pelo peso do paciente e por 60 para transformar em minuto. Então, eu vou dividir por 60 para transformar em minuto. 32. E vou dividir pelo peso do nosso paciente, que era 80 quilos. Dividindo aqui por 80, a gente chega em uma dose de 0,4 microgramas por quilo por minuto. Notem que a vazão era 10 ml hora no primeiro e agora passou para 15, certo? Ou seja, eu aumentei 50% só. O peso do meu paciente, apesar de ter aumentado, né, era 75, a gente colocou 80, a nossa dose saiu de 0,15 e foi para 0,4. Tá? Por que isso aconteceu? Por que aumentou tanto, mesmo eu tendo aumentado pouco relativamente a vazão, e ainda assim ter aumentado o peso? Por quê? Porque a gente dobrou a concentração aqui da noradrenalina. Ao invés de usar 4 ampolas, a gente usou 8. Tá? Não se preocupe não. Se tiver dúvida, acho que na prática vai ficando mais fácil. Essa aula também está gravada, qualquer coisa vocês voltam aí e tenta entender de novo. Se tiver dúvida, a gente vai fazendo na prática. Tá gravado. Manda um oi aí pra Globo. Vou, com certeza. Tá gravado. Então vamos continuar. A parte de droga vasoativa, eu queria que vocês entendessem bem isso, certo? Voltando aí para o choque, né, voltando aí para choque, a gente vai falar um pouquinho sobre cada choque agora para finalizar. O choque hipovolêmico, a gente vai pensar em pacientes que têm perdas hemorrágicas traumáticas ou não traumáticas. Traumática é aquela decepada de perna, certo? O paciente se acidentou, o paciente, enfim, que tomou uma facada, enfim. O que é que você tem que fazer? Qual é a intervenção imediata que você vai fazer nesses pacientes? Reza, dependendo da desgraça que aconteceu, mas você vai ter que repor provavelmente muito líquido, vai ter que repor hemoderivados, se for o caso, né, de um choque mais grave, e você vai ter que reparar esse problema. Então você vai ter que indicar uma cirurgia de urgência, né, um procedimento às vezes de amputação. Eu já vi muito paciente com queda de moto aí que estraga a perna toda e às vezes não tem jeito, né? Para reparar o dano, uma coisa mais rápida, para salvar a vida do paciente, tem que amputar. Tá? Essas perdas hemorrágicas, elas podem ser não traumáticas também. E aí, em um contexto de UTI, a gente vai pensar naquelas hemorragias digestivas, seja ela alta ou baixa. Né? Acontece uma certa prevalência nas UTIs esse tipo de hemorragia. E assim, dentre a prevalência, não é incomum do paciente dar uma chocadinha. Tá? Então a gente tem que ficar atento nessa exteriorização do sangramento. O paciente ali está com taquicardia,
está evoluindo com uma perfusão, está começando a estar cianose e do nada exteriorizou, sangrou, fez uma melena ou então vomitou o sangue, hematêmese. Então você tem que ficar ligado nesse tipo de coisa. E aí vai pedir os exames específicos, vai ver o que é que precisa fazer para conter esse sangramento. Tá? Mas esse choque hipovolêmico ele pode ser também não hemorrágico, né? Por exemplo, a desidratação. Não é incomum dos vozinhos chegarem desidratados na UTI. Tá? Os vozinhos chegarem ali hipernatrêmicos. Tá? Por quê? Porque vozinho já é meio teimoso para tomar água. Normalmente eles perdem, a gente perde com o passar dos anos a nossa necessidade, né? A sede, a nossa necessidade de tomar água. E aí o vozinho vai, poxa, tem uma diarreia, ou então começa a vomitar por algum motivo, comer uma coxinha estragada que o neto trouxe, e aí desidrata, certo? Nessa que desidrata, o vozinho já é muito mais sensível, e aí ele pode até chocar por conta dessa desidratação, tá? Lembrando que a intervenção imediata nesse caso, ela tem que ser específica e respeitando o limite de cada um. Não adianta você querer pegar um vozinho desse desidratado e tacar 4 litros de soro no vô em 2 horas, certo? Você vai transformar o choque hipovolêmico dele em choque cardiogênico, porque o vô não deve aguentar tanto volume de vez. Então, sempre lembrar das limitações de cada um. O choque hipovolêmico, ele relativamente é bem fácil, né, de entender. E ele relativamente é muito fácil da gente visualizar o problema, uma vez que é muito rápida a descompensação do paciente, mas também é muito rápida a recuperação do paciente. Você resolve a causa, você dá volume, dá sangue, faz o que precisa para reparar esse sangramento, por exemplo, e o paciente melhora rápido. Você estancou, você resolveu ali o problema dele. Às vezes é um pouco diferente do choque cardiogênico, que é uma coisa meio mal específica. Tem muito subtipo de choque cardiogênico. Diferente do hipovolêmico, você tem, por exemplo, o infarto pode dar um choque cardiogênico, certo? Você tem as classificações dos infartos lá, o tipo, né? Se vai ser um infarto que vai levar a um paciente só ter aquela dor torácica, ou então vai ter um pouco de crépito, né? Vai ter um paciente que vai entrar de fato em choque cardiogênico, de acordo com a classificação de Killip. Você vai ter como tratamento, né, como intervenção imediata, a necessidade de um cateterismo, certo? De um tratamento mais breve. O Kuptri ele trouxe que é para tratar só a artéria cupada, certo? Às vezes antigamente, né, os pacientes eles eram tratados, era muito contraste, porque ia lá, todas as artérias tinham que ser bem colocadas estentes e tudo. Hoje em dia a gente vê que o mais importante é tratar só a artéria cupada mesmo do infarto, transfundir hemoglobina, né? Só se o HB tiver, transfundir concentrado de massa, só se o HB tiver abaixo de 8, manter ali, né? A gente tem vamos dizer assim, uma regra geral na parte do infarto, na parte do cardiopata, que é para manter o nível de HB entre 8 e 10 de preferência. Então, passou de 8 para baixo, a gente tende a fazer uma reposição com hemoderivados. Não deixar o paciente hipotérmico, certo? O choque, ele disse que é proscrito a hipotermia, e a gente vai pensar naquela dupla antiagregação plaquetária e uso de heparina, né, nos pacientes que têm isso daqui. Lembrando que o segundo antiagregante plaquetário, seja ele ticagrelol, clopidogrel, né, o Brilinta da vida, todos esses daqui, eles devem ser feitos na sala da hemodinâmica. O ideal é que não seja feito no pronto-socorro. Os 300 miligramas ou 600 miligramas de clopidogrel, por exemplo, o ideal é que seja feito na sala da hemodinâmica. Por que isso deve ser priorizado? Porque se o paciente for um paciente triarterial, né, tiver lesões em 3 artérias, ou então se for um paciente, por exemplo, diabético, com indicação ali, qualquer uma indicação de fazer cirurgia cardíaca e você fez uma dessas drogas antes de ser visto o cateterismo, o paciente vai ter que esperar 5 dias, né, para o efeito ali do clopidogrel passar e ter uma cirurgia cardíaca mais tranquila, sem sangramento. O AS você pode fazer, está liberado. Tá? Então, a gente costuma deixar esse segundo antiagregante plaquetário para ser feito lá com o hemodinamicista. O choque cardiogênico ele pode ser por uma insuficiência cardíaca. Né? Então, a gente tem que saber, quando o paciente chega com insuficiência cardíaca, a gente tem que definir muito bem o perfil desse paciente, né? A, B, C ou L, lembrando que o C é o pior. Então, o paciente B, ele é muito mais comum, mas é o paciente mais fácil de ser tratado. É aquele paciente que tem hipervolemia, né? Ele está encharcado, ele está úmido, mas ele é um paciente que
está perfundido. Então, em teoria, se ele está perfundido, acaba que não entra aqui muito na classificação de choque. É um tipo de insuficiência cardíaca que não leva o paciente a choque. Já o paciente C, né, de perfil C, ele é um paciente extremamente grave, é um paciente que está frio, né, e não está, ele está seco, né, ele está tranquilo. Mas é um paciente que, poxa, é o perfil C? Não, desculpe, o perfil L, né, que está os dois. O perfil C é o paciente, o C e o L, né, qualquer um dos dois é um paciente que tem o perfil frio. Aí, se ele tem perfil frio, aí a gente subentende que o paciente está em estado de choque. Né? O coração dele não está batendo o suficiente e a pele dele está fria, está pegajosa, certo? Ele está com má distribuição nos tecidos. Então, esse paciente do perfil C e do perfil L, aí ele precisa talvez das drogas vasoativas, ele entra nessa classificação de choque e vai usar como a melhor droga que a gente viu, a dobutamina, que vai fazer com que a bomba cardíaca funcione de forma mais adequada. Então a gente vai usar droga vasoativa, vai usar diurético de acordo com o perfil do paciente e a gente vai descobrir a causa, né? O que é que levou o paciente até essa descompensação. Normalmente não é a primeira... o paciente não vai se apresentar, eu não tinha nada e aí apareceu isso. Pode ser que sim, mas normalmente o que acontece é um paciente que já vem ali tomando os seus remédios, né, fazendo um tratamento adequado, e aí do nada para de tomar as medicações, é uma das principais causas, tá? É um paciente que, poxa, tá fazendo tudo certinho, mas teve uma infecção, e a infecção descompensa tudo, inclusive a parte cardíaca, que já estava meio bamba, né? É um paciente que teve um novo infarto, por exemplo, e estragou outra parede que estava funcionando bem, tá? Então a gente tem que descobrir a causa para, inclusive, tratar essa causa. Tá? E qual é a intervenção imediata aqui? É usar droga vasoativa ou diurético e tratar essa causa, né, inicial. Então vai voltar às medicações e tudo. Outro tipo de choque cardiogênico que pode acontecer ainda nessa parte aqui, diferente dos outros, é o problema elétrico no coração. Tá? Então eu posso ter uma bradicardia, eu posso ter um ataque cardíaco, como a gente já comentou, e o paciente precisar de uma cardioversão. Né? Todo paciente instável, com taquicardia, por exemplo, a gente faz cardioversão elétrica. Né? Se brincar, o paciente vai precisar de um CDI depois, né? Um cardiodesfibrilador interno. Então, poxa, é um paciente que tem uma recorrência, uma taquicardia ventricular recorrente, tem uma síndrome Brugada, tem alguma coisa que vai precisar o CDI ser implantado, ele bota e evita efeitos, problemas secundários, ele faz a profilaxia secundária. Ou ele pode ter uma bradicardia importante e aí precisar de um marcapasso, né? Como, por exemplo, é o caso do BAVT. A gente passa ali o marcapasso transvenoso, um transcutâneo, para deixar de forma provisória, mas aí o paciente só sai do hospital quando tiver o definitivo implantado. E aí ficou um pouco mais comum, né? Foi mais visto as miocardites também, que tem aquela dor típica e com melhora quando o paciente levanta o tronco, enfim. Aí a gente vai tratar para paciente com inflamação mesmo. Não lembro agora, corticoide, eu esqueci de ver mesmo. Mas vai tratar de forma específica, não é tão grave assim, mas a gente tem que saber, provavelmente vai fazer uma ressonância e tudo para saber qual é o tecido muscular, qual é o tipo de tratamento ideal para esse paciente. Então a gente tem mais umas subclassificações, vamos dizer, nessa parte aqui. Tranquilo aqui, choque cardiogênico. Né? Notem que cada um desses tem subtipos bem específicos e a gente vai falar agora do obstrutivo. O obstrutivo, como o nome já diz, ele está obstruindo esse fluxo cardiopulmonar. Na verdade, não necessariamente ele obstrui, né? Vamos dizer assim, o choque obstrutivo, em fato, assim, seria o TEP, né? O tromboembolismo pulmonar, que aí, de fato, ele obstrui. Ele joga um trombo aqui na artéria e dificulta a saída do sangue do ventrículo direito para as artérias pulmonares. Tá? Então, por exemplo, esse trombo aqui, ele está ocluindo a artéria que sai para o lado direito e tem outro trombo aqui que está ocluindo a artéria que vai para o lado esquerdo, as artérias pulmonares. Então, isso daqui gera um gradiente de pressão muito forte aqui no coração direito. E o coração direito, ele não aguenta trabalhar com pressão. Então ele não consegue vencer essa resistência de forma mais tranquila. Apesar de passar, né, o contraste passar, ele passa de forma mais fina, né, o calibre mais fino. Então o TEP é um tipo obstrutivo clássico aí, né? Se você parar para pensar na definição, ele é o obstrutivo. Mas se eu tenho, por exemplo, um pneumotórax, né, e a gente costuma brincar que o erro dessa foto o erro desse raio-x é o raio-x, porque não devia
está pensando em fazer um raio-x num pneumotórax gigante desse, se você parar para pensar, não é de fato uma obstrução. Mas um pneumotórax desse tamanho, imagine o que é que ele está fazendo em um pulmão. Ele está comprimindo todo o pulmão, tá? E uma vez que comprime o pulmão inteiro, ele comprime consequentemente as artérias, ele dificulta a passagem do sangue por essas artérias. E aí, por dificultar, né, por amassar essas artérias, gera um choque obstrutivo. O ventrículo direito ele não consegue vencer essa pressão. E é um pouco mais distante, talvez, né, de fato, da definição de choque obstrutivo, a gente tem um tamponamento cardíaco que vai dificultar o trabalho aí do coração, né, tanto de encher como de contração efetiva, para gerar esse fluxo cardiopulmonar. Notem que o choque distributivo, né, ele tem um representante aqui que é visto na radiografia, um representante que é visto na tomografia com contraste, né, na angiografia na angio-TC de tórax, e um representante que pode ser visto no ultrassom, né, os 3 exames de imagem aqui. E basicamente, cada um deles tem um tratamento específico, né, tem uma intervenção específica. Isso daqui eu vou drenar, né, eu posso fazer a punção, que hoje é feita aqui também no quinto espaço intercostal, e depois a drenagem desse tórax para deixar esse pulmão reexpandir aqui e aliviar essa pressão. Esse daqui eu vou fazer a anticoagulação plena, né, mas se o paciente tiver qualquer indicação por um problema mais grave, elevação de troponina, falência de ventrículo direito, ou então complicações no ventrículo direito, dilatação, desvio de septo, qualquer coisa mais grave, né, tem os scores todos que eu posso mandar para vocês, a gente vai pensar em fazer a trombólise mesmo, certo? Então, o tratamento com anticoagulação plena é um paciente mais estável, foi detectado, tinha taquipneia, tinha sua taquicardia, mas ele é um paciente tranquilo. Se o paciente é mais grave, eu vou pensar em fazer a trombólise, tá? A trombólise química mesmo, alteplase, terecteplase. E aqui também uma drenagem do saco pericárdico, certo? Eu faço aqui com auxílio do ultrassom uma drenagem por baixo do externo, né, do processo tifoide. Bem mecânico, né? Às vezes, inclusive isso daqui pode ser retirado com cirurgia, né, para retirar o trombolectomia. Então é muito mecânico o tratamento desses choques obstrutivos. Por fim, né, mas não menos importante, eu diria um dos mais importantes talvez, é o choque distributivo. Tá? O choque distributivo, como o seu nome está dizendo, é o choque que tem problema na distribuição do sangue. O sangue passa por todos aqueles 3, ele chega bem ao coração, sai bem do coração, passa bem pelo pulmão, volta e na hora de distribuir é como se faltasse sangue, porque os vasos eles estão dilatados. Então, no choque distributivo, o maior representante que a gente vai ter na UTI são as infecções. E a gente vai ter uma aula só falando de infecções, porque realmente ele é muito importante. Tá? Essa infecção ela pode ser sanguínea, essa infecção pode ser pulmonar, essa infecção ela pode ser urinária, ela pode ser de tecidos, né, tecido mole, pode ser de pele, pode ser de osso, pode ser muscular, pode ser qualquer tipo de infecção. Pode ser em cavidade abdominal, qualquer coisa pode levar a um choque distributivo por liberação de substâncias nocivas, certo? Por interferon, esse negócio todo. No sepse 3, né, a gente vai falar muito bem disso nas próximas aulas, mas só para já dar o spoiler. O sepse 3 ele trouxe o conceito do SOFA, trouxe o conceito do Quick SOFA, que depois ele, sozinho ele está muito sensível, mas pouco específico. Vamos usar junto o CIRS, vamos usar junto o NILS, certo? Que a gente viu lá na primeira aula. Ele trouxe o conceito, né, a definição aqui do Quick SOFA, né, os 3, parte hemodinâmica, parte neurológica e parte respiratória. Ele tirou o conceito de sepse grave. Agora, se tem sepse, a gente tem falência de órgão e já é grave por si só, não precisa dizer que é grave. E o conceito do choque séptico, ele traz para necessidade de droga vasoativa depois de resuscitação volêmica, né, para manter essa pressão acima de ou igual a 65 e um lactato acima de 18 mg por decilitro, né, ou 2 milimols ali se a unidade estiver diferente. Na nossa gaso, ela traz até 2, né, em milimol, então o valor é acima de 2. Tá? Após a ressuscitação volêmica. Então, o paciente com choque é o paciente que tem os sintomas refratários a essa ressuscitação volêmica, que é justamente aquela necessidade de preencher o tecido, o componente vascular. Né? Imagine que a artéria está dilatada, e se está dilatada demais, o sangue que tinha dentro dela não é suficiente para preencher esse espaço. Então a gente faz uma ressuscitação volêmica, empurra muito soro no paciente para poder encher esse vaso suficiente para gerar uma pressão arterial adequada e um bom preenchimento, né? um bom delivery de oxigênio.
A gente vai considerar sepse agora de acordo com o SOFA, então se eu tiver alguma lesão, lesão de órgão, né, e sistema, a gente vai lembrar dos 6 que eu costumo perguntar para vocês: respiratório, né, o tecido sanguíneo, que é o relacionado às coagulações, às plaquetas, o fígado hepático, cardiovascular, o sistema nervoso central e o renal. Tá? Notem que o respiratório basta ver a PF, então você precisa de um agaso. O hematológico, né, são plaquetas, então plaquetas abaixo de 150 mil já começa a pontuar, mas o importante é ter abaixo de 100 mil, que já ganha 2 pontos, certo? Lembrar que tudo é 2, né? 2 pontos ou mais no CIRS, 2 pontos ou mais no Quick SOFA, 2 pontos ou mais também no SOFA. Então, se eu tiver plaquetas abaixo de 100 mil, já merece ter um pensamento aí sobre sepsis também, porque pode estar comprometendo esse órgão. Bilirrubinas a gente acaba não costumando, né, não sendo o costume da gente pedir, mas a gente enxerga no paciente se ele está ictérico ou não, então fica um pouco mais fácil de enxergar isso daqui mesmo sem pedir o exame. O cardiovascular, notem que ele não traz acima ou abaixo de 65, ele traz 70, certo, o valor. Mas o importante mesmo ganhar 2 pontos é uso de droga vasoativa. Qualquer dose de dobutamina ou de dopa, certo? Noradrenalina ou adrenalina já ganha 3 pontos. Então, imaginem que, eu estou com um paciente aqui que a gente fez soro pra caramba, né? Fez a ressuscitação volêmica e ele precisou de droga vasoativa. Esse cara, ele já ganha 3 pontos, ou seja, eu já eu já posso dizer que ele tem um problema, um déficit em um órgão e sistema que é o cardiovascular. Então, esse cara aqui, ele já merece ter um pensamento sobre sepsis, ele já merece talvez ganhar até um antibiótico, porque ele é um paciente grave com falha de sistema. O sistema nervoso, a gente vai pensar nas escalas de Glasgow, né? Então, quanto mais rebaixado, pior. Lembrar que isso daqui é alternância, certo? Então, por exemplo, eu chego com um paciente que já tem um AVC prévio e já tem Glasgow 9. Eu não vou considerar que ele tem 3 pontos, certo? Ele já veio de casa com isso, é dele. Ele tinha um demência, ele tem um Alzheimer, ele já teve um AVC, então é dele. Agora, se ele rebaixar para 5, por exemplo, aí beleza, aí você conta que alguma coisa deu errado. E o renal, que vocês costumam falar, né? Creatinina, ureia, creatinina, mas não leve em conta a ureia. Tá? Leve em conta a creatinina e o débito urinário, tá bom? Então, isso daqui tem em todo lugar. Né? Digitou tabela SOFA, você acha tabela de preço de sofá e acha essa tabela aqui, certo? Basta procurar na internet. E aí, medidas iniciais, tudo isso daqui a gente vai falar na próxima aula, quando for falar especificamente desse choque distributivo, que é o choque séptico. Mas, pensei, deu merda, usou Nora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir exame geral, hemograma completo, bilirrubinas, né? Eu vou fazer a gasometria, eu tenho que ver a PF, tenho que ver lactato, eu vou pedir culturas e vou pedir imagem. Qual é a imagem que eu vou pedir? Um raio-x, vou procurar o motivo desse choque. Eu vou começar uma antibiótico terapia e vou usar um cristalóide. Lembrando que cristalóide de acordo com os limites individuais de cada um. E se precisar, eu posso usar droga. Né? Ele já traz, hoje o CEPS 3 ele fala que a gente pode começar a droga vasoativa logo cedo e ir desmamando essa droga à medida que o soro vai infundindo. Tá? Não necessariamente, vamos dizer assim, o paciente é considerado choque séptico porque eu comecei a droga rápido, porque eu não usei o volume. Mas se eu usar o volume e mesmo assim ele continuar com a necessidade de droga, aí eu classifico. Tá? Por que eu posso usar a droga hoje? Pelo motivo do choque. Né? No vasodilator, a minha ideia é contrair esses vasos. Então, eu posso usar a droga vasoativa logo. E aí eu tenho que fazer sempre uma reavaliação breve desse paciente. É um paciente grave, NIUS alto, né? Então sempre tenho que ficar de olho nele. Outros tipos de choque distributivos, menos comum, mas não menos importantes, são os anafiláticos, né? O anafilactoides, tem uma certa diferença em relação à etiologia, mas a gente chama tudo de anafilático. Se o paciente tem esse tipo de choque, está bem indicado uma reposição volêmica, lembrando que é um choque que aumenta, né, a vasodilatação do paciente, ele reduz a resistência vascular sistêmica. A minha indicação aqui vai ser aquela adrenalina que a gente falou. Se o paciente está mais, entre aspas, né, se dá para dizer isso, mas se estiver mais tranquilo, a gente vai usar ela intramuscular, ou se ele tiver no caso de parada cardíaca e tudo, a gente pode usar a venosa, tá? Não é tão bem definido, mas a gente pode usar a mão da difenhidramina, que é IV, da ranitidina, que aí fica meio proscrito, já está meio mesmo isso daqui, vou até tirar da aula, e pode usar também corticoide de doses bem elevadas, certo? Isso daqui é bem elevado mesmo. Mas o que de fato vai salvar a vida desse paciente é a adrenalina, tá? Porque justamente pelo motivo do choque, certo? Homens costumam ser relacionados à história clínica, né? O paciente chega desse jeito aí, ele foi picado por alguma coisa, cobra, marimbondo, esse negócio todo. O homem ele é mais relacionado a picadas de inseto e mulheres ficam mais relacionadas, né, com alimentação.
Então, alergia, né, alimentar, algo mais desse tipo. A história clínica bate mais por esse lado. E também lembrar do choque neurogênico. Tá? O choque neurogênico, aí a gente vai ter lesões de fibras simpáticas. O que é que o sistema simpático faz no nosso organismo? É o sistema que vai deixar você preparado para fuga, né? Vai deixar você preparado para briga, né? Para luta. Então é o sistema que vai contrair, é o sistema que vai aumentar, vai dar taquicardia, ele vai aumentar o seu débito cardíaco, é o sistema que vai deixar você preparado para a luta. E se você tem lesão dessas fibras simpáticas, aí acaba tudo isso. Então o paciente ele fica bradicárdico, ele fica com vasodilatação, certo? Ele fica preparado para digerir alimento. Tá? Então, quais são as medicações que eu vou usar? Eu vou usar a atropina, a gente já falou, acho que eu lembro, não sei se eu falei com algum de vocês, mas a gente vai usar a atropina, que é justamente uma medicação para inibir, né, a ação das acetilcolinas, então ela tende a dar um efeito simpático ali, mas é uma coisa meio paliativa, né? Não de fato vai tratar. Eu tendo a fazer epinefrina também na forma de analogia, né, ao sistema simpático, mas eu tenho que resolver. Pô, isso daqui é um problema mecânico, foi rompimento de fibra, foi um trauma medular, foi um trauma de coluna, né, de cervical, de vértebra, por exemplo, e essa vértebra ela está comprimindo ali algum nervo simpático, então eu tenho que fazer uma cirurgia, né, para tirar essa compressão. Eu vou usar corticoide para poder desinflamar esse local, né? O que a gente tem que torcer para não acontecer aqui é justamente a lesão da fibra. Porque se ocorre lesão da fibra, o prognóstico é péssimo, é sombrio, é lascado. Por quê? Porque não tem jeito de reparar essa fibra, né? Então não tem jeito da gente consertar esse efeito colateral da ausência da fibra simpática não atuando nos vasos. Tá? Então, pô, se eu quebrou uma vértebra aqui, ou então ela está encostando ali uma fibra simpática, eu consegui resolver com o tratamento cirúrgico corticoide, aí glória. Mas se lesou, se perdeu definitivo, aí a chance do paciente sobreviver é muito, muito baixa. Né? Um choque que acaba sendo muito perverso, muito grave. Pois bem, meu povo, ó, é um assunto muito denso, muito grande. Né? A gente tenta falar em 1 hora sobre choque. E droga vasoativa, né? Acaba sendo um pouco mais chatinho de calcular, talvez vocês não tenham muito traqueio, mas é muito fácil, não é nada de outro mundo. Talvez um outro que tenha problema aí com matemática, alô Roberta, fica com um pouco mais de dificuldade, mas é um assunto tranquilo, certo? O choque em si, o que eu quero que vocês levem para a vida é justamente isso, é uma perda na função o sistema cardiovascular, ele prejudica de alguma forma e não deixa a oxigenação celular acontecer de forma adequada, tá? Então, se perde isso daí, você tem que identificar exatamente o local daquele slide, né, daquele sistema circulatório que está a lesão e identificar o subtipo do choque para justamente ter essa intervenção imediata. É um paciente VIP, é um paciente que tem que ser tratado logo, de forma adequada, com oxigenação, com intervenção imediata e com droga vasoativa se for necessário, porque isso daqui é um passo para entrar em parada cardíaca e colapso hemodinâmico definitivo. Espero que vocês tenham gostado. Estão todos liberados? Oi!